Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje falando da importância de estarmos no lugar certo. Você poderia me perguntar, mas padre, como é que eu sei que estou no lugar certo? Ou então como posso saber que não estou no lugar certo? Bem, o lugar certo a gente vai identificar à medida em que nós estamos satisfeitos com o nosso desempenho. Quando você deita a cabeça no travesseiro e você está satisfeito com a vida que você está vivendo, ainda que você esteja incomodado, porque você sabe que precisa melhorar. E a gente sabe que está no lugar errado quando prevalece aquele mal-estar, aquela indisposição que vai nos sinalizando para as mudanças que nós precisamos fazer. Agora, Eugênio, é difícil mudar, não é? É muito difícil. É difícil mudar o curso, né? Nossa Senhora. O curso da história. Eu estava me lembrando aqui que esta canção, até o senhor tinha tomado aqui a passagem, né? É a canção do filho pródigo, que tinha feito uma escolha e estava seguindo para um rumo que ele tinha escolhido. E por ter escolhido, pagava o preço da sua escolha. Só que era a pessoa certa no lugar errado. Mas graças a Deus, ele descobriu em tempo. Descobriu que ali não era o seu lugar e voltou para o lugar que era o seu lugar. Que é interessante que o Evangelho está em Lucas 15, se você quiser conferir, né? Lucas 15, a partir do versículo 11. Eugênio, o que eu acho interessante é que ele chega justamente à compreensão de que está no lugar errado e ele ainda não retoma a consciência de si mesmo. Ele toma parte dessa consciência, que é justamente quando ele começa a perceber que ele está comendo a mesma comida dos porcos, ele pensa, bem, lá na casa do meu pai, um empregado não é tratado assim. O empregado do meu pai tem uma comida melhor do que essa que eu estou comendo. Vou voltar como empregado que vai ser melhor. Já que ele tinha aberto mão dessa filiação. É muito triste, mas o filho pródigo, esse menino aqui, quando ele pede ao pai a parte da herança que lhe cabe, é como se ele estivesse dizendo para o pai que a partir daquele momento o pai estava morto. Pedir a herança, no contexto bíblico, é dizer, o Senhor não existe mais para mim. E quando ele se arrepende do que estava vivendo, não sei nem se foi um arrependimento. Quando ele chega à conclusão de que aquela vida que ele estava vivendo não era boa, pode ser que aqui ainda não havia arrependimento no coração dele. Profundo não. Pode ser que ele só estava chateado com o resultado das escolhas. Eu acho que o arrependimento dele acontece quando ele olha para o pai e o vê na estrada e canta justamente a frase que você gosta tanto. Morreu no abraço o mal que eu fiz. O que é interessante é que esse menino, ele ainda volta com metade da consciência só. Eu vou ser um empregado do meu pai. E no entanto, quando o pai o encontra, quando o pai o vê, ele sabe muito bem que ele jamais vai ser tratado como empregado, porque ele continua sendo filho. Engraçado porque nós muitas vezes, no exercício do nosso ministério de evangelizadores que somos, uma das grandes dificuldades que a gente tem é justamente de convencer o pecador, aquele miserável, o mais miserável que passar pelo nosso caminho. O nosso maior desafio é justamente convencê-lo de que ele ainda merece a misericórdia. Ele não deixou de ser filho. Deixou de ser filho. Né? Muitas vezes se distanciou, magoou até o pai, feriu o pai, mas nunca, jamais vai deixar de ser filho. Muitas vezes até maltratou o pai, disse palavras duras, mas será sempre filho. Isso é maravilhoso. Aquele jovem, embora estando tão distante, o pai o esperava ansiosamente. Eu imagino aquele homem, aquele pai, indo todos os dias à janela e olhando o horizonte, à espera do seu filho. Porque o pai não esquece o filho, né? Você que é pai sabe melhor do que eu, nem né? me fale. Já estou aqui com o peito apertado. É lindo porque o pai não está com o dedo apontado para onde o filho caiu. Ele está
com a mão estendida de onde o filho vai se levantar. É assim que eu vejo o pai do filho pródigo, né? Aquele que não está com o dedo apontado dizendo, não te falei danado, eu falei que você ia quebrar a cara, não? Não disse ao dedo. Não. Ele está com a mão estendida dizendo, agora levanta. Fica de pé outra vez e sigamos em frente, porque a vida continua. Já que descobriu que aqui é o seu lugar, agora vamos em frente. E nós vamos em frente com a graça de Deus, com o abraço do Pai. E assim deve ser com cada um de nós. Não podemos arrefecer, desistir. Sempre é tempo de recomeçar. E recomeçar do lugar certo. Porque nós somos pessoas certas. Só precisamos encontrar o lugar em que Deus preparou, predestinou para estarmos e aí produzirmos os frutos, não, padre? É o que a gente falava no início do programa. Muitas vezes nós ficamos ávidos por respostas. Sim. Mas às vezes uma pergunta vai nos mover com muito mais intensidade do que uma resposta. E é por isso que a gente precisa se interrogar diariamente, levar a sério os desassossegos. Nós não podemos nos acostumar com o que nos incomoda. A gente precisa prestar muita atenção nos sinais que a vida vai nos dando, nos indicando que nós estamos no lugar errado. Engraçado que o caminho de retorno desse menino começou justamente no momento em que ele teve coragem de perguntar: será que essa é a vida que eu posso ter? Será que a consequência do meu pecado só me entrega essa vida miserável que hoje me resta? E foi justamente no momento em que ele trabalhou com a possibilidade de voltar para ser empregado. Mas a reconciliação que o pai oferece ao filho não é só devolver a ele a oportunidade de estar por perto, mas é de ser reintegrado à família. Apesar de ter queimado toda... Lá em Minas a gente fala isso, né? Queimou o dinheiro que tinha, né? Desperdiçou todos os bens materiais que tinha. Mas ainda havia ficado uma riqueza, que era justamente o fato de ser filho daquele homem. E isso os ligava profundamente. É interessante, Eugênio, porque eu, como padre, encontro muitas vezes pessoas certas nos lugares errados. E às vezes a minha indignação é justamente de perceber que muitas vezes o movimento do mundo, da própria estrutura familiar, é de se acostumar com as pessoas certas nos lugares errados. Isso é muito triste. É muito triste. Você vê uma pessoa desperdiçar a única vida que ela tem, porque nós não acreditamos em reencarnação. Então, uma pessoa desperdiçar a vida que... Ainda que acreditasse em muitas vidas, a vida é muito sagrada para ser desperdiçada. Ainda que eu tivesse muitas outras vidas, uma única vida precisa ser vivida com qualidade. É verdade. Nós não podemos brincar com essa oportunidade que a gente tem de ser quem a gente pode ser. De buscar lá no fundo das nossas possibilidades o fato que nos mantém em pé diariamente, lutando, trabalhando para que o nosso lugar seja construído. O senhor dizia que muitas pessoas podem estar perguntando: mas quando que eu vou saber se eu estou no lugar certo ou se eu não estou? E eu estava aqui enquanto ouvia, pensando, é uma boa pergunta que exige uma boa resposta. Eu acho que o grande sinal de que nós estamos no lugar certo é a nossa vida transbordante. Porque a vida é para se transbordar. Foi Jesus que falou isso. Sim. Né? Viver em abundância. E essa intimidade com o Pai, essa proximidade com o Pai. Porque quando nós nos afastamos, nós nos esvaziamos. O jovem se afastou do Pai e se esvaziou de uma tal maneira que ele não tinha nada para dar. Agora era um necessitado até de comer lavagem porque não tinha o que dar.
tudo que transbordava nele se perdeu, porque se afastou do Pai. Ah, quantas vezes nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do Pai, nos afastamos de Jesus e, consequentemente, nos afastamos de nós mesmos e perdemos a referência de quem somos e do que Deus é capaz de fazer em nós e através de nós. Daí o desafio de nos aproximarmos daquele que é água viva, como eu dizia, daquele que é uma fonte que transborda constantemente, uma fonte de água viva, e nos deixarmos encher desse dom que transborda em nós. Até, inclusive, quando as pessoas me perguntam, Eugênio, quando eu sei que uma música que eu vou compor, que eu estou compondo, é uma música boa, eu digo, quando ela for fruto do transbordamento da sua relação com Deus. Transbordou, é fecunda, é bênção, é certo que vai fazer bem às pessoas. Então, se a sua vida não está sendo transbordante do bem, da alegria, da serenidade, tem alguma coisa errada. Em algum momento você errou o caminho, você está no lugar errado. E é interessante porque a própria produção do disco, né? Quando é que você produzia um disco? Sobretudo, eu sei que o seu processo era assim. Quando você tinha alguma coisa que realmente era preciso ser dita. Uhum. Senão você nunca se forçava a fazer um disco que não estava maduro para você. Eu me lembro que quando você lançou Frutos, eu me recordo muito bem do bilhete que eu lhe mandei quando eu ouvi o disco. Sim. Que era justamente, eu tinha uma sensação de que eu estava diante de não era de um repertório, eu estava diante de uma vida narrada através de canções, de histórias, de sofrimentos. Melhor CD de nossas vidas, sim. É aquele que nasce justamente da experiência vivida. Da experiência. Ah, tá bom, mas você não é compositor, você está nos assistindo, você não canta, você não compõe, você não grava discos, mas você identifica direitinho o que nós estamos falando. Quando você percebe que uma realidade boa nasce depois de um perrengue, depois de uma batalha vivida, de um sofrimento estabelecido. Né? Sim, inclusive no Frutos, eu me lembro que nós tínhamos passado por uma grande poda, o grupo Mensagem tinha passado por uma grande poda, um grande sofrimento, porque a relação com Deus não significa só alegria, só euforia, só oba-oba. Sofrimento também é transbordante em Deus. E assim como o Senhor disse sobre às vezes a pergunta é mais intensa do que a própria resposta, também, e na sua grande maioria, os momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento podem ser ainda mais impactantes, muito mais fecundos, produtivos e fecundos do que propriamente os momentos de euforia, de alegria. E nós tínhamos passado por esse momento de uma prova muito, muito grande, né? Uma poda. E eu então escrevi, quem tem o CD procura na capa, porque está escrito, em algum lugar da capa está escrito: somente os frutos justificam a dor de uma poda. Somente os frutos justificam a dor de uma poda. Daí o nome do CD, Frutos. A poda, ela é uma bênção, muito embora nem sempre entendida. Porque dói demais, né, no momento que nós estamos vivendo a poda. Dói saber que a poda, dói viver o processo necessário da poda. Eu fico vendo lá no meu jardim, às vezes uma planta que demorou tanto para ficar bonita, viçosa, aí o meu jardineiro fala: mas está na hora de podar. Eu falei: meu Deus do céu, mas ela levou tanto tempo para ficar aqui. Chegar a esse ponto, não, mas se não podar, não tem flor o ano que vem. E aí? Aí vai lá no talo. Podamos ou não? Meu Deus do céu. Aí a gente tem aquele instinto de preservação. Sim, sim. A gente não gostaria que fosse podado. Mas a própria sabedoria vai nos ensinando que se a gente não vive essa restrição que a poda vai nos impor,
Não tem fruto ano que vem. Não tem fruto. O fruto é escasso e às vezes ela vai minguando. Vai minguando. Ela regride. Sim, sim. Eu me lembro de uma mangueira que tinha no quintal da minha casa. Eu era criança e eu via. Minha mãe pegava o facão e feria o tronco da mangueira todo ano. Eu dizia, mãe, mas a senhora está machucando a árvore, né? E ela batia assim, ia batendo em volta e ferindo o caule. Quando não se podia, como ela não podia subir naquela mangueira imensa e fazer a poda, ela feria o caule, né? O tronco da mangueira, e a mangueira dava tanta manga. Eu não sei qual é o processo que acontecia ali, mas a sabedoria da minha mãe era linda. E ela se recompunha e de novo a casca voltava para o lugar e a mangueira ficava nova em folha, mas tinha que ferir até sair aquele caldo, né, do tronco. Mas eu falava, mãe, por que está fazendo isso? Uma vez que ela não podia subir na mangueira e podar os seus galhos, a palavra é forte, né? Ela feria o tronco da mangueira. Eu achava terrível. Mas a mangueira, que era sábia, ficava agradecida, eu acho. Dizia, obrigado por me permitir ser totalmente aquilo que eu sou chamado a ser, plantada aqui nesse lugar. E poder produzir o fruto que eu tanto desejo produzir. O desafio do amor é justamente esse, é você estar na vida do outro para poder ferir, ou melhor, até mesmo administrar. Eu sempre digo isso, não precisa correr atrás de sofrimento não, ele vem. É só viver do jeito certo, que as questões vão aparecer. Nós vamos ter que administrar o sofrimento. Eu me lembro que um dos exemplos que eu tenho dessa história aí, de ser a pessoa certa no lugar errado, era quando eu era menino, Eugênio. Eu me lembro, o meu pai teve um momento da vida dele em que o álcool destruiu a nossa casa. Uhum. Foi muito difícil, muito pesado viver aqui. Isso. E aí um dia, alguém bateu lá na porta de casa, dizendo que o meu pai estava caído na rua. Ele tinha voltado do trabalho, certamente depois do trabalho dele, ele parou em algum barzinho, algum bar, bebeu muito e não conseguiu voltar. Ele vinha sempre na bicicleta dele. Uhum. Eu me lembro que fui eu, minha mãe e meu irmão buscá-lo. Tinha chovido, me lembro direitinho. E o meu pai estava caído ali naquela sarjeta, entre a calçada e a rua. A bicicleta dele caída assim, ele sujo de terra, sujo daquela... Ele assim, tentando se equilibrar e não conseguia. Eu sei que na hora eu senti vergonha do meu pai. Uhum. Era o sentimento que uma criança podia ter. Uhum. Medo de algum coleguinha meu ver o meu pai naquela situação. Depois que o tempo passou, Eugênio, eu identifiquei que aquilo não era vergonha. Era uma indignação. Uma indignação de ver a pessoa certa no lugar errado. É claro que eu não tinha compreensão para fazer esse argumento. Sim, sim. Mas já era uma intuição de que muitas vezes nós, por causa das escolhas erradas que vamos fazendo, nós vamos assumindo o lugar errado. Somos a pessoa certa, mas nós vamos assumindo o lugar errado. E a gente vai aceitando os lugares errados que as nossas escolhas vão nos colocando. Sou muito grato a Deus por ter permitido que meu pai morresse curado de tudo isso. Porque ele também se envergonhou, tenho certeza. Ele era um homem de caráter, ele era um homem muito trabalhador. E eu tenho certeza que aquela cena não combinava com ele. Eu acho que foi um dos elementos que fez com que meu pai parasse de beber. Quando ele percebeu que o álcool estava fazendo com que ele, pessoa certa, estivesse no lugar errado. E às vezes eu fico pensando, Eugênio, que o nosso trabalho amoroso, que a evangelização precisa ser um ato de amor. De amor, todo o tempo. O tempo todo. Eu acho que nós precisamos aprender diariamente
a lidar com essa possibilidade de comunicar aos que estão nos lugares errados que existe um lugar muito mais interessante para ele poder assumir. Eu acho que você, como pai, faz isso o tempo todo com seus filhos. Sim, né? sim. É uma atitude amorosa de conduzir aquele que você ama a assumir o lugar que de fato ele precisa assumir. É verdade. E o homem mais feliz, o homem pleno da felicidade, nem sempre é o homem que viveu uma vida tranquila, sem problemas, mas o homem pleno, na sua grande maioria, é aquele que foi forjado no sofrimento. Forjado no sofrimento. Porque quando chega a felicidade, sabe o que significa ser feliz. E é assim que eu estou me sentindo. É isso mesmo. Entende? Sabe distinguir o que é felicidade, o que é sofrimento, e segue a vida feliz, Padre, feliz. Muito obrigado por você permitir que a sua alegria seja um testemunho vivo de Deus entre nós, viu? Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar comigo nesse programa. Que bom, que bom. Deus te abençoe sempre mais. Viu? Amém. Eu que fico agradecido de contar comigo. Como você disse, estou cansado e vou me cercar de amigos para descansar. Que privilégio poder ser chamado de amigo. O privilégio é meu. Obrigado, meu irmão. E é você que está em casa, não perca a oportunidade de descobrir o seu lugar. Se você identifica aí que existem incômodos, preste atenção neles. Ouse fazer a pergunta que terá o poder de te fazer chegar ao lugar que você realmente precisa assumir e estar. Que Deus abençoe o seu propósito, que Deus abençoe as suas perguntas e que Ele possa lhe conduzir com serenidade ao caminho de luta que certamente essa pergunta bem feita pode desencadear em você. Vá buscar o seu lugar. Nunca é tarde para a gente tomar essa iniciativa. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.